Olá, eu sou o Cauã, acadêmico do sexto período do curso de enfermagem da Universidade Paranaense, Unidade de Guaíra, e sob a orientação do professor Edson Jerônimo, realizei uma pesquisa bibliográfica sobre o papel das citocinas e quimiocinas nas doenças inflamatórias intestinais, dando ali um pouco de ênfase para as doenças de Crohn e na colite ulcerativa. Quando a gente fala de doenças inflamatórias intestinais, nós estamos falando de condições crônicas que vão afetar o trato gastrointestinal e possuem uma origem multifatorial. Isso significa que essa doença ela não apresenta apenas uma única causa, mas sim uma interação entre predisposição genética, desequilíbrio da microbiota intestinal ou até mesmo fatores ambientais. O ponto crucial nessa doença é que o sistema imunológico ele vai chegar a perder o equilíbrio, ou seja, ele vai passar a agir de forma exagerada contra a estrutura do próprio intestino, gerando assim umas inflamações persistentes. E é nesse processo que entram em ação as citocinas e as quimiocinas, que vão funcionar como mensageiros químicos que vão chegar a coordenar as respostas imunológicas. E é nesse momento que elas se tornam tão relevantes, porque elas vão ajudar a entender como que a inflamação começa, como ela se mantém e como pode intervir clinicamente. E, mediante a isso, o objetivo desse trabalho foi analisar o papel dessas moléculas na patogênese das doenças inflamatórias intestinais e discutir como que elas podem servir como biomarcadores para monitorar atividades, prever prognóstico e auxiliar nas escolhas das terapias. Partindo disso, para compreendermos melhor essas doenças intestinais, a gente vai dividir em 3 pontos principais, que no caso seria a resposta imune, biomarcadores e a inovação tecnológica. Em primeira instância, quando nós falamos de resposta imune, nós devemos dar um pouco de ênfase para as células T, que elas são residentes ali na mucosa intestinal, certo? E elas vão produzir citocinas importantes que intensificam a inflamação local. Esse processo ele vai ativar recrutamento de neutrófilos e linfócitos que vão causar mais lesão epitelial e vão manter ali a inflamação de forma crônica. Entre as moléculas estudadas, a gente pode observar ali o IL-18 e o IL-16 e a quimiocina CX, CL10, que elas estão associadas à maior condição grave da doença, certo? Aí quando a gente parte desse ponto e vamos falar sobre biomarcadores, nós destacamos as proteínas LRG, que diferente das proteínas C reativa, elas vão ser mais inespecíficas. Na verdade, as proteínas C reativa, elas são mais inespecíficas em comparação com a proteína LRG. E isso significa que é um avanço importante porque elas melhoram o acompanhamento clínico do paciente. E por fim, no campo da inovação tecnológica, nós temos o uso do Machine Learning, que essa ferramenta ela vai permitir analisar de forma assim, uma grande quantidade de dados de citocinas séricas, que elas vão identificar um padrão que vão ajudar a intensificar, estratificar os pacientes, ou seja, eles vão separar aqueles que podem responder melhor a determinados tratamentos, que isso se torna como se fosse um passo fundamental para a medicina personalizada. Em síntese, a gente pode concluir que as citocinas e quimiocinas, elas exercem um duplo papel nas doenças inflamatórias intestinais. Primeiramente, elas vão o quê? Protagonizar um processo inflamatório, mantendo ali a amplificação da lesão intestinal. E segundo, elas vão atuar como ferramentas clínicas na forma de biomarcadores capazes de indicar atividades da doença, prever evolução e guiar a escolha terapêutica. Portanto, a partir disso, a gente pode perceber que elas aliam um conceito de medicina de precisão, o que elas não vão assim atuar apenas no interesse científico, mas assim também na necessidade que vai possibilitar um diagnóstico mais confiável, um monitoramento mais acurado de terapias cada vez mais individualizadas com impacto real na qualidade de vida dos pacientes.